Já estamos de volta e o cardeal Pietro Parolin disse que o Vaticano pretende colaborar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que o momento não é para julgamentos. O Vaticano está estendendo as mãos a Donald Trump. Cardeal Pietro Parolin, o número 2 do Vaticano, disse que é hora de dar ao novo presidente o benefício da dúvida, antes de fazer qualquer julgamento sobre ele. Acredito que devemos dar tempo ao presidente para que ele tome as decisões que considera importantes. Pessoalmente, eu gostei do fato dele ter se declarado como presidente de todos e que tenha deixado para trás, pelo menos nas intenções, as palavras negativas ditas durante a campanha eleitoral. Agora vamos ver o que ele vai fazer e opinaremos depois. O cardeal afirmou que o mundo tem muitos conflitos e que os Estados Unidos devem continuar usando a sua voz para facilitar o diálogo internacional. Além disso, ele fez uma lista das primeiras questões nas quais estão dispostos a colaborar com Donald Trump. Eu penso que a questão da paz é um dos temas principais. Depois, as questões internas da Igreja, como a liberdade religiosa, as atividades dos católicos e a atenção aos mais vulneráveis da sociedade. O cardeal falou sobre esse assunto no lançamento do livro Em Seus Olhos está a Minha Palavra, que reúne homilias e discursos inéditos do cardeal Jorge Mário Bergoglio. Um volume que também foi apresentado pelo arcebispo de Chicago, que preferiu não falar sobre o novo presidente dos Estados Unidos. Vamos lá para o Oriente Médio. Um padre sírio conta como foi a experiência de ter sido sequestrado pelo Estado Islâmico e como a fé o ajudou a superar o medo e manter a esperança. Em 2015 foi comemorado o 5º centenário de Santa Teresa d'Ávila, o mesmo ano em que o padre Jacques Murad esteve em poder do Estado Islâmico por 84 dias em Haga, a capital do autoproclamado califado. Durante o tempo em que esteve no cativeiro, este sacerdote sírio achou consolo nas palavras da santa espanhola. Uma noite durante o sequestro eu estava tentando dormir, estava desesperado, passei por um sono e acordei cantando. Nada te perturbe, nada te amedronte. Em árabe, tão espontaneamente, nem sei como. Não entendi nada naquele momento, mas eu experimentei um consolo e uma paz dentro de mim que me fizeram esquecer que eu estava na prisão. Padre Jacques pensava que cada dia no cativeiro poderia ser o último de sua vida. Ele estava em condições sobre-humanas, junto com 250 cristãos de sua paróquia na Síria. Entretanto, ele conta que apesar do medo, ele pôde experimentar a presença de Deus mais do que nunca. Este foi o milagre que nos piores e mais sombrios momentos, com ruídos, como Santa Teresa dizia, Deus está presente. Eu me lembro que desde o primeiro momento, quando os jihadistas entraram no mosteiro e me sequestraram, quando me puseram no carro e me levaram para o deserto, eu senti claramente a presença da Virgem Maria ao meu lado. Apesar de tudo o que experimentou, Padre Jacques diz que há sinais de esperança. Seu convento em Mar Elian era uma casa de portas abertas, até os jihadistas decidirem eliminar qualquer sinal do cristianismo. Porém, o mais valioso conseguiu sobreviver às bombas. Eu descobri através de uma foto que as relíquias do convento estavam intactas. Foi uma enorme surpresa. Saber que as relíquias não tinham desaparecido me deu mais coragem e esperança de um dia poder voltar, se Deus quiser, para junto da minha paróquia, que perdeu tudo, e das casas que foram destruídas para reconstruir nosso povo, um convento e ser de novo uma fonte de proteção, de consolo, de valor e testemunho de fé, de convivência e de colaboração entre os muçulmanos e os cristãos da região. Padre Murad não pôde voltar para a Síria. Ele vive no Kurdistão iraquiano, esperando o momento de poder retornar e reconstruir aquilo que os atos de ódio tiraram dele. O mal nunca vencerá. O mal vai acabar algum dia. A guerra vai acabar. Vivemos sempre com essa esperança. Mas Padre Jacques ressalta que é preciso agir. Ele pede aos cristãos do Ocidente que não fechem os olhos para o sofrimento dos sírios e não fechem as portas para aqueles que fogem das bombas. Ele clama por leis justas, mas humanas e solidárias para acabar com esta guerra, que por 6 anos tem perseguido o cristianismo. A crise de refugiados na Europa tem provocado mais um problema para os governos. O número de crianças desaparecidas aumentou em 2015.
A cada 2 minutos, uma criança desaparece na Europa. Em 2015, 54% desses casos foi fuga. Cerca de 30% foi de rapto por parte de um dos pais e 2% foi de crianças desacompanhadas que fugiram. Durante o processo de migração em 2015, 89 mil crianças desacompanhadas chegaram a países da União Europeia. Deste total, 10 mil foram reportadas como desaparecidas, depois de se separarem de suas famílias de forma intencional ou não. Muitas, então, viram uma estatística surpreendente de exploração criminosa, o que aflige as autoridades pela Europa. É um problema cada vez maior, porque os líderes do tráfico estão cada vez mais dirigidos às crianças que vêm para a Europa. Assim, quando são raptadas, muitas temem acabar na exploração sexual. É muito difícil obter dados sobre isso, também porque não há realmente um acompanhamento sobre os casos de desaparecimentos. There is not really a follow-up on the case of disappearances. O que é surpreendente é que agora há um aumento de crianças mais jovens que desaparecem. 29% de todas elas, acompanhadas ou desacompanhadas, pedindo asilo em 2015 eram menores de 18 anos e 60 mil tinham menos de 14 anos. Para inverter essas tendências, a ONG Crianças Desaparecidas na Europa pediu aos governos para se envolverem e ajudarem as crianças carentes. É importante também que os governos e autoridades tratem todas as crianças igualmente e não usem padrões diferentes porque uma criança não é da União Europeia. É importante pedir aos governos para se certificarem de que os sistemas de proteção corretos estão no lugar e essas crianças e desaparecidas são tratadas como qualquer outra criança. No entanto, quando chegam a esses novos países, as crianças são forçadas a sobreviver, razão pela qual necessitam de assistência governamental. Cerca de 20% assumem dormir nas ruas, 13% roubam para sobreviver e 1 em cada 12 tem risco de ser vítimas de abuso. Também foi importante ouvir o Papa Francisco falar sobre o respeito aos refugiados, acolhendo crianças, tratando todas as crianças de forma igualitária, protegendo as crianças e assegurando que seus direitos sejam respeitados, porque a autoridade do Papa é algo que vários governos escutam e, portanto, é importante certificar-se de que suas mensagens são enviadas em voz alta. O Papa tem enviado essa mensagem alto e clara ao público, tanto em seus discursos como em suas ações para levar refugiados a Roma, encontrar-se com eles e até mesmo convidá-los durante uma de suas audiências gerais. A ONG espera que o Papa Francisco inspire os governos a ajudar crianças desaparecidas em seus respectivos países e devolvê-las à segurança longe do risco de exploração. Você vai ver no próximo bloco como uma designer de moda superou o preconceito.